Nessa edição tivemos mais um mangá sendo encerrado, fora que também tem mais um mangá que ainda resta, né, se encerrar aqui nas próximas edições. Ele vai também se despedir da revista. Tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo. Hello galera, eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje analisarei a edição 28 da Shonen Magazine e comentarei dos principais destaques dessa edição. E se inscreva no canal, ajude o canal e apoie para a gente crescer cada vez mais. Na capa da revista tivemos o Megami no Café Terrace, recebendo os destaques principal, né? Também tivemos as páginas coloridas, sendo o mangá Ikitagari no Wolf, o Kagariki do Hachi no Kyodai. Os mangás novos recebendo destaque, né? Mangás ausentes nessa edição tivemos o Raizuki no Organate, o outro dos mangás novos, né? Dessa semana ele não foi publicado o capítulo. E entre os mangás novatos temos o Dream Jumbo Girl e o mangá de Ashono Kito. O mangá em ato temos o Ahiro no Sora, como sempre, né? Mas enfim, nessa edição tivemos aí no total 21 mangás ranqueados, sendo a última posição ocupada por Battle Scratch, que logo vai ser encerrado, né? Isso tá aí na contagem regressiva dos capítulos. Eu tinha falado que ele ia ser encerrado no volume 30, mas não, o volume 31 vai ser o encerramento, né, com 50 capítulos. Visto agora que o mangá tá com 37 capítulos, então ele vai se encerrar na edição 31. Então, na edição 31 vai ser a finalização do mangá. Temos aí a posição 20, o Yomeni Connect. Por enquanto, ao meu ver, não tem risco de cancelamento, pelo menos por enquanto, né? Eu acho que, por mais que eu já falei muito com respeito ao que eu espero um cancelamento de Yomeni Connect, acho que ele vai se safar por enquanto, né? Mas vejamos como é que a revista vai tratar futuramente. Agora que alguns mangás com baixa popularidade saíram, vamos ver se o Yomeni Connect ele vai agora entrar em uma zona de risco, ou a revista ainda vai empurrar o mangá pra frente, né? Talvez o mangá ele tenha um sucesso aí que talvez a gente não enxergue aí nas vendas físicas, né? Temos a posição 19, sendo o mangá Kuroya Medaka, que recebeu uma posição bem baixa nessa edição, né? Ele já recebeu posições altas, mas acabou ficando baixa nessa edição. Nada tão preocupante, você já conhece como é que funciona, né? O anime, a segunda temporada, logo vai sair mais algumas informações, né? Alguma coisa assim do tipo. Então estaremos esperando aí sobre qualquer coisa que sair sobre o mangá de Kuroya Medaka, o anime, né? De Kuroya Medaka. A posição 18 é o Aonumiburo. É outra situação, né? O mangá tá com a segunda temporada já anunciado também. Então esperaremos aí novidades com respeito ao Aonumiburo. Eu não gostei de Aonumiburo, né? Mas talvez eu dê uma outra chance para ver como é que vai ficar. Mas até então parece que a obra vai durar bastante tempo, né? Tem muito que a gente poder falar. Temos o Monochrome, tá na posição 17. O mangá é o último capítulo dele aqui, né? O mangá se encerra nessa edição 28. Já havia falado, né, há algum tempo. Aqui já é o encerramento da obra, o cancelamento, né? A obra não tá se encerrando de forma natural, porque eu acho que se fosse natural, a obra já duraria bastante tempo, né? Mas enfim, pelo menos aqui, infelizmente, o autor não conseguiu fazer uma obra que pudesse cativar o público, pudesse chamar a atenção. E a obra então tá se encerrando nessa edição aqui. Estamos aí numa leva, né? Falta mais um mangá estrear, né? Que vai estrear na edição 33. Então, quando sair a edição 33, teremos um novo mangá, essa leva de 6. Né? Não funciona aqui na Shonen Jump, que os mangás estão estreando edição pós edição. Pelo menos em alguns casos da Magazine não são assim. Como esse, por exemplo, uma leva de 6 mangás. O primeiro estreou na edição 17 e o último está estreando na edição 33. Então, um espaçamento muito grande. O primeiro foi o Ikitagari no Wolf, que aqui já tá com uns 12 ou 13 capítulos. E o mais recente foi o Dream Jumbo Girl, que ainda nem é ranqueado ainda. Mas o Monochrome tá se encerrando nessa edição, isso é um fato, um tempo a decorrer. Na posição 16 temos o Sentai da Shikaku, voltando aí de uma pausa que o mangá teve, né? Pra vocês que não perceberam, o Sentai da Shikaku tava aí com algumas semanas, acho que um mês mais ou menos, sem lançar nenhum capítulo. Ele finalmente tá aqui de volta, provavelmente por conta da saúde do autor, normalmente é por causa disso, né? Então o mangá tá de volta aqui novamente, ou talvez seja por o autor planejar um final da obra, que há um tempo o autor já falou que a obra tava prestes a se encerrar. Então temos aí mangás que estão prestes a se encerrar, né? Sentai da Shikaku é um, que pelo menos é o que o autor falou, né? Que o mangá tava chegando a um clímax. Temos aí o Amagami-san e outros já estão deixando a revista mesmo, como o Monochrome. Mas o Sentai da Shikaku, por enquanto, não colocou um prazo assim, falta tantos capítulos ou tantos volumes. Por enquanto o mangá só tá seguindo. Mas em qualquer momento eu acho que vai sair um anúncio oficial de quanto mais ou menos falta para a obra se encerrar. Mas eu sinceramente acredito que para esse ano a obra ainda não vai ser encerrada. Mas vejamos aí mais informações. Temos na posição 15 o mangá Banjo no Orion, que recebeu uma posição um pouco mais baixa, né? Mas nada tão preocupante, porque o Junori continua tendo, de certa forma, uma certa promessa, né? Também não é um grande sucesso, como vocês já sabem. Então, pelo menos o mangá
ele tem números interessantes, né, e potencial para crescer. Vejamos mais no futuro sobre essa obra. O Mokoshiroko no Kishi ficou na posição 14. É um mangá que já está bem estabelecido, né? É uma continuação, o que já garante um pouco mais. Mas, tirando isso, não tem muito que a gente poder falar de Mokoshiroko no Kishi, né? Também vamos esperar mais novidades no futuro. A 13ª posição temos o Amagami-san. Eu já cheguei a falar sobre ele antes, né? Sobre o mangá que está prestes a se encerrar. Então, logo também veremos o Amagami-san se encerrando aí. Por enquanto, não temos uma edição fixa também sobre quando que o mangá vai se encerrar. Mas acredito que até... quem sabe aqui uns 2 meses aproximadamente, vejamos o mangá se encerrando, aproximadamente, né? Talvez até um pouco mais, mas eu vou colocar aí uma margem de 2 meses aproximado. Temos na 12ª posição o Kanan-sama, um mangá que de certa forma faz um certo sucesso, né? Não tão grande assim, mas eu vejo a revista dando bastante atenção para esse mangá. O anime que logo vai estar chegando também é um motivo também da revista de certa forma dar um pouco mais de atenção. E vejamos, né, se esse anime vai causar algum impacto no mangá. Eu espero que sim, já cheguei a falar que eu gosto da obra, então espero realmente alguma coisa positiva sobre isso. A 11ª posição é o Yo-Yo Sensei. Nada tão impressionante, né? O mangá continua fazendo, não diria tão grande, né? Mas ele faz alguma coisa, né, de sucesso. Mas é outra questão do anime também, né? Que logo vai chegar. A 10ª posição é o Blue Lock, né? O Blue Lock, que é um dos grandes da revista. Você já sabe, você já conhece. Por enquanto, até onde eu sei, não foi anunciado uma 3ª temporada. Posso estar errado, mas pelo menos o que eu sei é isso. Por mais, mesmo se não tivesse sido anunciado, com certeza em algum momento vai ser. Mas qualquer novidade eu vou estar falando aqui no canal sobre o Blue Lock, né? Um mangá que faz grande sucesso. O volume novo vai ser lançado e vejamos quanto que ele vai vender. Eu acredito que vai ser na mesma média de 250 aproximadamente. A posição 9, o Kanojo Kareshimasu, que também continua firme e forte, né? Um mangá que já está com mais de 40 volumes, 41 para ser mais exato, né? E eu acho que tem potencial para lançar até mais. Sinceramente, eu agora, na situação de agora, não duvido nada que o mangá vai chegar até próximo a 50 volumes. Sinceramente, da forma que o autor está produzindo aí, eu acho que ele não tem nenhum problema em prolongar um pouco mais, né? Dependendo do que o autor está planejando. O autor já falou algumas vezes que a obra estava perto de se encerrar, mas ele já fala isso há muito tempo. Tá pior que o autor de One Piece, que toda hora fala que qualquer momento a obra pode se encerrar, que falta tantos anos para a obra se encerrar, e chega o ano e ele fala mais um tempo. É só dando previsões e previsões. Então esse autor tá pior do que ele, de certa forma. Mas pelo menos aqui tá, o mangá tá continuando em publicação, né? Independente aí do que aconteça, a obra vai continuar. Temos a posição 8, Suruga Meteor, que eu já falei com a questão da popularidade do mangá, né? E a obra vai continuar independente aí por enquanto. Acho que o mangá não tem risco de cancelamentos. Então veremos aí mais novidades, né? Na posição 7 é o Gashakuta, que logo vai estar saindo o anime. Logo não, né? O primeiro episódio já saiu. Então agora só questão de ver o que se esperar do mangá. Sobre popularidade, sobre crescimento, se vai ter alguma influência. Eu acredito que sim, mas eu tenho aí minhas dúvidas com respeito a o quanto que o mangá pode crescer. Mas também estaremos na espera de novidades. A 6ª posição é o Kako no Inazuki. O anime também vai ser lançado e também estarei de olho aí sobre qualquer novidade que sair sobre esse mangá. A 5ª posição é o Seito Tokai, que também é outro que está com o anime anunciado. Ele, o Yo-Yo Sensei, Mayonaka, o Kanan-sama são mangás que aí foram anunciados animes e vão ser lançados, se não me engano, ano que vem. Então ano que vem vai ter muito mangá recebendo anime da Shonen Magazine. Então ano que vem vai estar recheado aí dessas obras. Na 4ª posição é o Shangri-La Frontier, também faz um grande sucesso, 3ª temporada anunciada, e logo vai sair, pelo menos ano que vem também, né? Outra aí para ano que vem. Então só tá enchendo ainda mais, né? A lista de mangás para ano que vem lançar um anime. No caso aqui é a 3ª temporada, né? E entrando no top 3 dessa edição, temos o Mayonaka, que eu já falei com respeito ao anime, né? Estamos só na espera aí, ó. Eu acredito bastante em uma crescente do mangá com o anime de Mayonaka, né? Mas vejamos aí se vai ter esse impacto todo. E eu espero que sim, pelo menos. A 2ª posição é o Hajime no Ippo, que é um dos grandes sucessos da revista também, então não tenho o que reclamar. Eu diria que atualmente, por mais que o mangá já tenha superado a marca de 100 milhões ao todo, atualmente o Hajime no Ippo é a 2ª força da revista. O Blue Lock é o mangá que mais vende e Hajime no Ippo é o 2º mangá que mais vende. Se eu fosse colocar um terceiro, não tem jeito, esse é o Kanojo Kareshimasu, é o 3º mangá que mais vende, apesar de que as vendas já reduziram bastante
ainda assim são números que o colocam nessa posição. A primeira posição dessa edição foi o Gaijin Fuge, que eu acho que todo merecido, né? Um mangá que eu acho que ele merece bem mais destaque. O volume 4 tá em lançamento, pelo menos foi lançado já no caso, né? E vendas razoavelmente boas, né? Nada tão impressionante também, mas é um mangá que vem mostrando bastante eficiência e eu acho que a própria revista vê potencial nesse mangá. Vamos ver se no futuro as coisas vão melhorar ainda mais. Mas para a próxima edição, temos aí Blue Lock recebendo a capa da revista. E nas páginas coloridas teremos para o Gyashakuta e o Mayonaka. Isso aí para semana que vem. Então acompanhe o vídeo, acompanhe o canal para você não perder nenhuma novidade. E é isso. Até o próximo vídeo.